José, nesse mito de Curitiba como cidade modelo, o planejamento da cidade vai afastando cada vez mais a população mais pobre do centro da cidade, levando para a periferia, levando até para fora da cidade. Como é que um prefeito consegue reverter uma situação dessa e trazer, né, a população para viver a cidade de verdade? Eu acho que a gente consegue trazer a população também para o centro da cidade. Em que sentido? Aqui perto de nós tem ali o bairro de São Francisco. A gente sabe que tem um monte de casa fechada, um monte de casa abandonada, mas é só um exemplo, porque existe em Curitiba um monte de casa fechada, um monte de apartamento fechado. Isso se chama especulação. É muita gente fazendo especulação com o direito fundamental da moradia. A gente tem que garantir o direito fundamental da moradia para as pessoas que estão na rua, para as pessoas que estão afastadas, jogadas da região, ou nos bairros mais periféricos de Curitiba, ou até para fora de Curitiba, nas cidades dormitórios. Eu acho que a gente tem que tentar trazer o maior número possível de pessoas para o centro da cidade, a população, os trabalhadores, o proletariado mesmo, para o centro da cidade também. O centro da cidade não pode ser só não que seja só isso. Hoje a gente tem muito trabalhador no centro da cidade. A gente tem que trazer mais. O centro da cidade tem que ganhar vida. E vida não é essa vida que a gente vê no shopping, né? Desses pequenos núcleos de pseudo-cidade modelo, né? A gente precisa que a cidade modelo seja em toda a cidade. Então, a revitalização no centro, para mim, passa por trazer as pessoas para o centro da cidade, no sentido de que as pessoas não possam vir aqui só para consumir e voltar. As pessoas possam viver no centro da cidade. Se a gente entra no centro da cidade aqui hoje, nós estamos aqui num sábado, já depois do horário comercial, a cidade está vazia. A cidade ela tem que ter vida para além do horário comercial. Ela tem que ter movimento, ela tem que ter uma pujança. Nos bairros, a gente também tem que ter política, no sentido de levar cultura, espaços culturais, ocupar os espaços já existentes. Porque assim, eu não concordo com o mito da cidade modelo, mas eu tenho que dar o braço a torcer que existem muitos espaços em Curitiba. Espaços de praças, espaços de parques, espaços de teatros. Só que esses espaços eles estão ou privatizados ou abandonados. Então a gente tem que recuperar esses espaços, desprivatizá-los para que as pessoas tenham acesso a eles e ocupá-los onde eles estão abandonados. Só que para poder fazer isso, você tem que cuidar do espaço. A pessoa não quer ir numa praça que está tudo quebrado, que está tudo sujo, que está tudo descuidado. A pessoa quer ir numa praça que esteja limpa, que esteja bem iluminada. E, na minha opinião, essa política de ocupar esses espaços, de dar acesso à nossa juventude e à nossa população à qualidade de vida no bairro, vai ter impacto nas diversas áreas, né? Vai ter impacto na saúde, na educação, na violência. Relacionado a isso ainda, a prefeitura enfrentou aí recentemente polêmica com a questão da população de rua, numa política adotada de fechar vagas de albergues do centro da cidade e abri-las na periferia, até no sentido, na tentativa de também tirar essa população do centro da cidade. O que aconteceu aumentou o número de pessoas dormindo embaixo de marquise no centro de Curitiba. Como é que você vê essa questão delicada da população de rua? Eu acho que a primeira resposta já respondeu um pouco dessa segunda pergunta, no sentido de que a gente tem que ocupar os espaços que existem aqui em Curitiba para que as pessoas vivam também no centro de Curitiba. As pessoas tenham moradia no centro de Curitiba. Eu trabalhei, antes de ser servidor público estadual, eu trabalhei no município durante 3 anos na FAS, com população de rua. E o que faltou foi ouvir a população de rua. A população de rua tem que ser resgatada no sentido de recuperar a sua autoestima, recuperar a sua cidadania, né? Termo meio burguês, a tal da cidadania, mas nem esse mínimo existencial está sendo garantido para essas pessoas. Então, eu sou um socialista. Entretanto, não há socialismo se as pessoas não tiverem um mínimo existencial. Então, essas pessoas têm que ser ouvidas e têm que ser inseridas. Foi um erro profundo, um dos piores erros dessa gestão, da política, especialmente na área da ação social,
ter tirado essas pessoas do centro da cidade, ter fechado os albergues, é uma situação realmente contraditória, porque talvez os albergues não sejam o local mais ideal. Existem várias contradições no atendimento dentro dos albergues. Eu acho que isso tem que realmente ser revisto, no sentido de você construir espaços de moradia diferenciados. Você tem que construir ou aproveitar, que eu acho que é o mais viável, no Largo da Ordem, no centro da cidade, espaços que estão ociosos, para que as pessoas possam morar lá. Um aluguel social, alguma coisa nesse sentido pode ser feito. Acho que a gente tem condição de fazer esse estudo ouvindo essas pessoas que estão dormindo na rua, ouvindo com elas o que é possível, para que a gente possa construir um projeto de vida junto com essas pessoas, para que essas pessoas possam construir os seus projetos de vida e que, se for o caso, possam sair da rua. Mas se essas pessoas quiserem continuar também vivendo na rua, a gente também tem que garantir a qualidade de vida para elas naquela situação. Tem gente que vai achar ruim, tem gente que vai, enfim, achar que não é bonito, mas a gente tem que pensar alguma coisa para essas pessoas, porque a rua também é o direito delas, se elas quiserem estar lá. Perfeito. Saúde, a gente até já conversou um pouquinho no começo, quando você falou da falta do direito à saúde que essa prefeitura tem pecado, mas o que seria uma real saúde pública municipal? A ideia de saúde no Brasil, não só em Curitiba, no Brasil, está muito vinculada à questão do médico e remédio. E saúde não tá, de longe não é só isso. Eu não sou especialista em medicina, muito menos na área de farmacológicos, na área de medicamentos. Só que eu acho que é uma forçação de barra no sentido tanto da medicalização como na questão do remédio. Eu acho que por trás disso existem fortes lobbies, tanto da indústria farmacêutica como por parte de alguns profissionais. Então eu acho que a gente tem que pensar uma política de prevenção das coisas. Investir em política de educação, porque às vezes pode parecer meio contraditório. A pessoa vai investir em educação para melhorar os índices de saúde? Sim. Se você ensinar o teu filho que lavar a mão antes da refeição é importante para que ele não coloque a mão na boca na hora da refeição e não pegue várias doenças, desde viroses até, enfim, verminoses e outras oses, você vai economizar muito. Estou tendo até uma perspectiva própria do sistema aqui, de economizar mesmo. Então, a minha análise, boa parte dos problemas na área de saúde são resolvidas com educação, com investimento em educação para prevenir o processo da doença, para que as pessoas não venham a adoecer. É você pensar, por exemplo, no âmbito das creches, dos espaços públicos, a questão do lanche das crianças. Será que a Risotolândia está servindo o lanche ideal para as nossas crianças? Será que a gente não pode estar fazendo um estudo? Sim, deve existir nutricionistas e outras pessoas que trabalham nisso, mas eu tenho lá minhas dúvidas, nesse processo. Acho que a gente pode estar avançando nesse. Só que eu acho que essa pergunta ela é muito complexa. Você também tem que pensar no investimento, na questão das unidades básicas de saúde, para que você tenha equipes que tenham uma região, isso existe já hoje, mas isso acho que tem que ser reforçado, que o médico, o enfermeiro, enfim, os profissionais se encaminhem à casa das pessoas e façam um estudo dos problemas de saúde das pessoas e tentem buscar, junto com o paciente, a melhor solução para fazer aquele tratamento. Entendeu? Na mobilidade urbana, você já citou até a questão das ciclovias como um dos pontos positivos aí da atual administração. Outra mudança que essa administração fez foi as vias calmas e a redução da velocidade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que foi uma das poucas coisas, como eu disse, que foi positivo. E bem tarde. No último ano da gestão, resolveram fazer algumas eles fizeram, algumas eles deram uma largadinha, algumas eles só pintaram. Lá perto de casa, eles estão tirando um asfalto que está bom para colocar outro para pintar. Então, assim, os empreiteiros também estão ganhando um dinheirinho nessa brincadeira.
Mas eu acho que teve avanço, sim. Não tenho problema nenhum em dizer que a via calma, na minha opinião, é uma coisa boa, porque eu acho que a prioridade é o pedestre, é o ciclista, enfim, é o mais frágil ali no trânsito. Não é que eu acho isso, é a legislação, inclusive, né? Mesmo o sistema tem um mínimo de bom senso de entender isso. Entretanto, acho que a gente tem que pensar outras formas de transporte coletivo na nossa cidade, que eu acho que é a questão de fundo que está aí, que não foi resolvida, e que eu acho que é o grande entrave, é o nosso transporte coletivo, é o transporte de massas aqui em Curitiba. Como que isso vai ser feito? Porque não adianta você só criar as vias calmas, porque daí você resolve um problema, mas cria outro, né? Você dá um espaço para o ciclista, enfim, para o pedestre mais adequado, mas você torna a vida, por exemplo, para o motorista quase que insuportável. Aí você, mas o motorista tem que usar o transporte coletivo. Que transporte coletivo? O nosso transporte coletivo, tem gente que fala que é bom, tá? Na minha opinião, nosso transporte coletivo é caro e está em decadência. Nós temos que mudar. Nosso transporte coletivo já foi bom em algum momento. Hoje ele está em declínio. Nós temos que recuperar o nosso transporte coletivo, pensar novas tecnologias, novas formas de fazer, garantir o direito fundamental, volto a dizer, também a mobilidade das pessoas na cidade, seja a pé, de bicicleta, de carro ou no transporte de massas. Eu acho que a gente pode até ter um detrimento em relação ao transporte de carro. A pessoa não ter que andar tanto de carro. Mas para isso a gente tem que ter um transporte de massas bem correto.